falo com muito orgulho que a Polícia Militar de São Paulo é uma das melhores do mundo. Os bombeiros no mundo inteiro, eles são bem queridos. E aqui em São Paulo não é diferente. A maioria da população de São Paulo aprova e gosta da rota. Eu sou um iluminado por ter conseguido chegar nessa posição e ter tanta gente dedicada sob o meu comando. Hoje, o nosso convidado do cartão de visita é o comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Coronel Álvaro Batista Camilo. Camilo entrou na Academia de Polícia do Barro Branco aos 17 anos de idade. Com mais de 30 anos na corporação, já passou pelo Corpo de Bombeiros, patrulhou o centro de São Paulo, atuou na área de inteligência do Estado-Maior e da Secretaria de Segurança Pública, até assumir o comando-geral da Polícia Militar. Aos 50 anos de idade, Camilo costuma dizer que trabalha 12 horas por dia, 7 dias por semana. Mas trabalhando tanto assim, qual o momento de diversão para este homem tão dedicado à segurança pública? Coronel Álvaro Batista Camilo, trabalhar 12 horas por dia, 7 dias por semana, que loucura, hein? Como é que o senhor faz para dedicar uma parte do seu tempo à família? Tudo bem? Tudo bem? Bom, primeiramente que eu trabalhando, eu estou em família, né? Eu tenho muito orgulho de comandar a Polícia Militar de São Paulo, que é uma verdadeira família. Mas eu aproveito cada momento, eu vivo intensamente cada momento, eu procuro trazer a minha família participar do meu trabalho. Isso faz a diferença. Eles Como participam é que é fazer comigo. a sua família participar do seu trabalho? Exatamente, eu aproveito muito esses momentos, né? E quando eu tenho alguma reunião, tenho algum almoço em que eu possa trazer, né, a minha esposa, os meus filhos, eu acabo trazendo para que eles convivam o tempo comigo. Então eu faço o que gosto e aproveito bem para viver também dentro da própria Polícia Militar, com essa grande família que são esses 100 mil homens e mulheres que fazem acontecer no estado de São Paulo. Como é que é ser comandante e trabalhar a imagem da polícia no estado de São Paulo? Eu acho que deve ser mais difícil ainda do que executar o seu próprio trabalho, não é? O desafio do comandante é fazer com que a equipe apareça, que a equipe mostre a melhor imagem da polícia. A gente brinca que o sonho de consumo do comandante é que cada policial, cada um dos 100 mil homens e mulheres seja um agente de comunicação da polícia, porque a polícia faz grandes serviços. A polícia salva aí, em média 10 a 15 crianças engasgadas por mês só pelo telefone 90. Olha aí, informações que muita gente não conhece. Muita gente Pode citar não mais conhece. algumas delas? Em média, aí, 3 a 4, às vezes 5 ou mais partos são realizados, acontecem dentro de viatura. No ano, são 300 mil resgates feitos pelo Corpo de Bombeiros da Polícia Militar. São informações que, às vezes, o nosso cidadão comum não tem conhecimento. Quer dizer que há mais informação negativa do que positiva, Coronel Camilo? A negativa é natural, ela sai melhor, né? Então, o nosso esforço, ela ganha mais visibilidade. Então, o nosso esforço é mostrar essa grande instituição. São 100 mil homens e mulheres, são 23 helicópteros, são 15 mil viaturas e atendendo indiscriminadamente qualquer um que tenha problema. Uma aeronave pode descer nos jardins, como pode descer lá num bairro periférico para socorrer uma pessoa sem nenhum tipo de problema. O ano de 2011 foi positivo em relação à segurança no estado de São Paulo, o senhor acha? Seguiu a linha de 2010, por exemplo, quando houve queda nos índices da criminalidade? Dá para fazer uma comparação entre os 2 anos? Sim, nós tivemos aí continuamente a queda dos homicídios, isso é importante. E o que é mais importante, o trabalho da polícia ele tem sido cada vez melhor porque a participação do cidadão aumentou. Nós notamos agora, até por essa visibilidade um pouco maior, com seriados, mostrando a polícia, né, na mídia, no rádio, na TV, a população começou a conhecer um pouquinho melhor a polícia e a informação está fluindo melhor. E é uma polícia moderna em relação às melhores polícias do mundo, se é que a gente pode falar dessa forma? Falo com muito orgulho que a Polícia Militar de São Paulo é uma das melhores do mundo, em termos de trabalho, em termos de eficácia, em termos de tempo de resposta, né? Ou seja, desde quando se aciona 190 até a chegada da viatura. Qual é a melhor do mundo, na sua opinião? Tem várias polícias que são boas em vários aspectos. Na Europa temos muitas boas polícias, né? Como da França, como da Espanha, nos Estados Unidos em alguns estados. Aqui na América Latina temos a polícia do Chile, né? Mas nós com certeza estamos entre as melhores do mundo. Quando o senhor assumiu o comando geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo,
Qual foi o seu maior desafio? Olho para frente e falo, puxa, isso eu vou ter que encarar. O que foi? Meu maior desafio era trabalhar no homem, era trabalhar na pessoa, né? Nós já estávamos num caminho muito bom de gestão, né? De ter tecnologia. Essa tecnologia que nós temos agora, ela já estava caminhando para isso. Então, qual que era a ideia? Trabalhar na pessoa, trabalhar na valorização do policial militar. Então, fomos atrás aí de reajuste salarial, fomos atrás de dignidade policial, melhores viaturas, melhores condições de trabalho nas próprias unidades e melhor reconhecimento da população e do próprio comando em relação ao policial militar. Então, muitas inovações foram feitas para atender o policial, para que ele se sentisse melhor, para que ele trabalhasse melhor e, desta forma, a população fosse melhor atendida, como está acontecendo. O policial bem preparado faz a diferença, então, na sua opinião? Sem dúvida. Bem preparado e bem motivado, ele faz tudo acontecer. O senhor também é responsável pelo Corpo de Bombeiros, que, aliás, é muito elogiado, né? Os bombeiros são amados pela população. Os bombeiros no mundo inteiro, eles são bem queridos. E aqui em São Paulo não é diferente. E nós temos uma característica aqui, né? O serviço de resgate do bombeiro, que na realidade ele trabalha em conjunto com o grupamento aéreo, é um serviço de excelência. Esse é um serviço de primeiro mundo. E por que a tropa de choque, por exemplo, é criticada? Ela é criticada por alguns, né? Todos, a maioria entende o trabalho do COI, o trabalho do GAT, o trabalho da rota, o trabalho da cavalaria. A população, na maioria, entende. Poucos acabam criticando. Todo mundo entende o valor do trabalho, a firmeza necessária para uma tropa que vai para uma ocorrência mais grave, como a rota. Mais uma vez, o negativo tomando um volume muito maior do que o positivo, não é, Coronel Camilo? Então, o que precisamos aí, de uma maneira geral, dentro da sociedade, é entender que o policial nada mais é do que um jovem que decidiu por uma profissão diferente, que na realidade não é uma profissão, é uma missão. É uma missão porque ele se sacrifica pelo próximo, né? O ano passado, por exemplo, nós tivemos aí a morte de 14 policiais militares em serviço, defendendo o cidadão de São Paulo. Então, precisamos entender que ser policial, eu aqui, né? Tem o Camilo aqui dentro, que foi um jovem que lá com 17 anos quis ser policial, tinha um sonho e conseguiu realizar, e estou plenamente realizado com o meu trabalho, com a minha carreira. E isso acontece com muitos jovens, né? Que entram na academia ou entram como soldado. Ele faz parte da população, ele integra a população, ele veio dessa nossa sociedade e pegou essa missão de defender o cidadão. O senhor acha que esse jovem, quando entra na academia, ele é um sonhador e quando ele realmente percebe aonde ele chegou, ele tem um impacto, até um impacto negativo, se arrepende? O senhor acha que isso é possível? Pelo contrário, o jovem, depois que ele entra na polícia, que ele conhece melhor a polícia, ele acaba gostando mais da polícia militar e do trabalho, porque não tem uma profissão em que a realização pessoal de ajudar alguém, ela é tão bem feita como na polícia militar, no corpo de bombeiros, no choque. Então, uma pessoa vocacionada, o senhor acredita nisso? Sem dúvida nenhuma. E eu volto a falar, muitos entram, às vezes até por uma opção de salário, e depois acabam gostando da polícia, melhorando ainda e ficando na polícia. Alguns têm até a opção de sair, e não saem, permanecem na instituição. Atualmente, o senhor também é integrante do Conselho Nacional de Segurança Pública e preside o Conselho Nacional de Comandantes Gerais das Polícias Militares e do Corpo de Bombeiros. Como é que funcionam essas duas instituições? Dá para explicar para a gente, sim. de uma forma mais simples? Dentro da área federal, tem o Conselho Nacional de Segurança Pública. É um fórum que congrega vários atores da segurança pública. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, entidades da sociedade civil organizada, ouvidores. Então, é todo um fórum que se senta uma vez por mês, pelo menos, para discutir segurança pública. É muito importante essa participação. O outro é o Conselho Nacional dos Comandantes Gerais. Em 2009, eu fui eleito pela primeira vez, depois, em 2010, 2011, fui reeleito. E ainda estou na presidência do Conselho Nacional dos Comandantes Gerais, que congregam 50 comandantes. São 27 comandantes gerais dos estados e mais 23 comandantes de corpos de bombeiros militares. Também nos reunimos 4 vezes por ano para discutir as questões de segurança pública, trocar experiências e cada estado aprender um pouquinho com o outro e levar essa tecnologia, levar esse conhecimento para que o Brasil todo cresça. Uma integração, né? Uma integração, troca de informações, porque o crime é globalizado
e o próprio infrator da lei, ele sai de um estado e vai para o outro. Então é importante essa comunicação. Vamos falar de uma tropa específica, a Rota. Como é que o senhor vê esse estigma? A Rota tem um peso negativo, não é? Um nome forte. Muita gente não gosta da Rota. Como é que o senhor vê? A maioria da população de São Paulo aprova e gosta da Rota. Alguns provavelmente possam discordar, mas a Rota hoje é uma tropa especial, é uma reserva do comando da instituição. Ela é usada para aqueles crimes mais complexos, é uma tropa firme, é uma tropa que precisa estar bem preparada, é constantemente treinada, mas é uma tropa muito respeitada e muito admirada pela população de São Paulo. E o comando utiliza essa tropa, né, para aqueles casos mais complexos mesmo. Então é uma tropa preparadíssima e a gente está fazendo com que cada vez mais essa aproximação, né, não só da Rota, como do COI, como dos batalhões de choque, né, e da própria polícia, de uma maneira geral, sejam cada vez mais próximas da população, para que a população entenda que ela tem uma polícia que pode fazer frente à criminalidade de São Paulo. Graças a essa polícia de São Paulo bem treinada, nós temos 6 grandes escolas, bem preparada, trabalhando com o cidadão, nós não temos em São Paulo nenhum território dominado pelo crime. Nós não temos nenhum lugar onde a polícia não entre. O senhor fez um trabalho importante de intercâmbio também com a polícia japonesa. Olha só que interessante. Existe alguma semelhança entre o modo de vida de brasileiros e japoneses para ser feito um intercâmbio como este? O que é que o senhor acha? Existe sim, porque lá eles têm uma concentração muito grande de pessoas em espaços muito pequenos. Então, por isso que a polícia comunitária, o modelo de polícia comunitária estudado, nós estudamos nos Estados Unidos, na Europa, qualquer trabalho da polícia comunitária e o do Japão. E quando chegou no Japão, nós vimos que as características que eles usavam, fixando o homem na comunidade, era o que mais nós precisávamos aqui. E foi feito um convênio com o Japão em 2002 da implantação do sistema Koban. É um sistema de bases comunitárias fixas e móveis. A móveis já foi uma tropicalização feita aqui no Brasil. Então hoje nós temos aí mais de 400 bases fixas e mais de 450 mais ou menos bases móveis, comunitárias móveis. Isso é um trabalho de fixar o homem na comunidade para que a população conheça o policial, troque informações e construa uma solução de segurança para aquela comunidade. Isso deu um resultado muito bom no Brasil e está sendo inclusive exportado aí para os outros estados. Temos um convênio junto com a Secretaria Nacional, o Ministério das Relações Exteriores, o Japão e a Polícia Militar de São Paulo, expandindo esse tipo de policiamento para os outros estados e até para os outros países da América Latina. No Rio de Janeiro, após a invasão de policiais em algumas comunidades, ocorreu a implementação das unidades de polícia pacificadora. O senhor acha que funciona este modelo de gestão de segurança no Brasil? Nós podemos entrar com as ações sociais num ambiente onde ele esteja sadio e livre do crime, ou pelo menos controlado. Então, no Rio de Janeiro, diferente de São Paulo, no Rio de Janeiro tínhamos situações onde o crime dominava toda a região. Ou seja, era uma situação que precisava mesmo de pacificação. Então, entrou uma tropa muito forte, ou seja, fez aquele primeiro controle para depois poder entrar as ações sociais, né? Diferente, São Paulo não tem nenhum lugar onde o crime domina totalmente uma região. Isso nós não temos aqui. Então a diferença foi essa. No crime foi uma boa opção feita lá pelo governo, pela Polícia do Rio de Janeiro. Isso era necessário naquele momento, né? E depois isso deve dar uma continuidade de integração com a população dentro dessa filosofia de polícia comunitária. E qual é a maior dificuldade que nós temos aqui em São Paulo, por exemplo? Aqui em São Paulo nós não temos uma dificuldade desse tipo, né, com a criminalidade organizada. Sim. Mesmo porque aqui em São Paulo a população participa bastante, a população é muito parceira da polícia. Aqui nós temos os conselhos de segurança, os CONSEGs, tem mais de 600 ativos no estado todo que ajudam muito a polícia. Então, diferente, aqui eu não tenho a substituição do poder público ou por traficantes ou por milícia. Então, a situação é um pouco melhor. E nesse aspecto, né? Ou seja, deu para implantar diretamente a polícia comunitária, colocando o homem dentro. O exemplo maior disso é o Jardim Ângela, onde foi colocada a polícia dentro da própria comunidade, Elisa Maria e outros casos, né, em São Paulo que deram muito bom resultado. A dificuldade maior em São Paulo realmente é fazer a população entender
a grandiosidade da estrutura que o Estado coloca à disposição do cidadão em São Paulo. Isso ainda é desconhecido da população. Qual é a importância do Conselho Geral da Comunidade, que o senhor é presidente? Dentro dessa filosofia de polícia comunitária, uma vez por mês, os empresários, a comunidade, eles são convidados para vir dentro do Comando Geral discutir questões de segurança. É importantíssimo. Nós, policiais, sempre vamos ver de um lado do copo, né? Os outros, né, os cidadãos que não são policiais, não têm essa parcialidade, estão vendo do outro lado. Então, a troca de informações com a comunidade, ela é assim, muito especial e ajuda muito a polícia. Muitas das decisões tomadas são levadas ao conselho até para pedir a opinião desses empresários, dessas grandes personalidades, né, que participam desse conselho, para que nos orientem até da melhor forma. É desse jeito que se constrói a segurança, a polícia e a comunidade trabalhando em conjunto para que a gente consiga atingir aí um ambiente de maior tranquilidade e maior paz social. Durante uma entrevista, o senhor mostrou um lado de extrema dedicação e este é o mural da nossa semana. Nos fins de semana, a mulher vem junto comigo para o quartel. O senhor nunca teve medo de se tornar uma pessoa muito dedicada à profissão e deixar a família em segundo plano, doutor Álvaro Camilo? De jeito nenhum, né? Eu sempre trouxe a família junto, sempre procuro estar junto, eu procuro viver intensamente cada momento. E aqueles momentos onde é possível reunir aí as duas famílias, né? A família policial militar e a família propriamente dita, eles estão juntos. Então, eu acho que tem que participar. Eu discordo de que para ser um executivo de sucesso tem que ter fracasso na vida familiar. Então, eu acho que não é por aí. Temos problemas, todos temos, sempre vão ter um problema com um filho, com outro, isso é normal termos problemas, mas eu procuro fazer da minha vida e do trabalho uma equação com muita parcimônia. Então, eu trabalho realmente demais, quando preciso, eu trabalho para mais durante o dia, mas quando eu estou em casa, estou efetivamente em casa. Procuro estar com eles realmente, conviver com eles e, quando isso é possível, eles vêm para o quartel realmente, de fato, né, literalmente, trabalham comigo, ficam comigo, participam dos eventos da polícia comigo. Até foi o início da nossa entrevista, né? Comentamos exatamente sobre a participação da sua família no seu trabalho. A pergunta se o Coronel Camilo é a favor do aumento da lei seca na cidade de São Paulo. Quero saber agora se o senhor é a favor. Sem dúvida nenhuma. A lei seca ela deve ser implementada, né, e cada vez mais expandida. Saiu até uma lei o ano passado, muito interessante, do governo de São Paulo, para que o consumo de bebida por menores também fosse penalizado. Isso é muito importante. Pela primeira vez, lá em 2010, nós tivemos o homicídio doloso, aquele causado por acidente de trânsito, principalmente por uso do álcool, homicídio culposo, ultrapassando o homicídio doloso, ou seja, mais mortes no trânsito do que do próprio homicídio. Então, isso é uma coisa que preocupa muito a polícia. E o ano passado, nós implementamos as operações de direção segura. São operações realizadas nos finais de semana, sexta, sábado e domingo. Estendemos para toda semana, justamente para prevenir isso. E o que é mais grave ainda, quem está morrendo? É o jovem de 17 a 27 anos. Então, quem está morrendo tanto no homicídio normal como no homicídio por acidente de trânsito é o jovem. E, inevitavelmente, a maior parte dessas mortes ela ocorre por uso excessivo de álcool. Então, nós somos a favor das medidas restritivas de uso do álcool. Nós implementamos na polícia aí operações com os policiais de trânsito, bafômetro, muitas ações, muitos bloqueios. Peço até compreensão, né, dos nossos telespectadores pelas abordagens policiais, mas elas são para manter a segurança não só dos jovens, mas de algumas famílias, que às vezes o jovem, além de causar o acidente, acaba causando outras mortes em pessoas que não têm nada a ver com a coisa. No início da sua carreira, o senhor também saía às ruas para patrulhar? Sem dúvida. Como é que é? Conta isso pra gente, então. Quando eu saí tenente da polícia em 81, eu gostava muito da região centro, gosto até hoje do centro de São Paulo. Escolhi para trabalhar nos batalhões do centro e acabei indo para o 7º batalhão, que é um batalhão que faz essa região da Angélica, a região da Paulista. E foi um dos momentos que eu mais me realizei, né? Pude ajudar uma quantidade infindável de pessoas, né? Isso foi um trabalho fantástico. Eu acho que o policial trabalhando dedicadamente, trabalhando com espírito nobre, ele, desde ajudar uma pessoa a trocar um pneu de madrugada,
até participar de uma ocorrência mais grave dentro de um assalto à residência. Isso dá uma realização muito bom, principalmente quando a gente consegue fazer o bem ao próximo aí. E às vezes prendendo infrator, né? Isso não... Então, quando eu saí, eu fui trabalhar na região central, fiquei trabalhando por 2 anos. É um momento diferente, onde a gente aprende a diversidade da nossa cidade, né? Nós vemos de tudo no policiamento. O policial militar é aquele que vê as agruras da vida. Ele vê, ele em determinados momentos está salvando, em determinados momentos está vendo a morte, né? Então, por isso que é um profissional que eu reconheço como uma das profissões mais difíceis que temos aí na nossa sociedade. O senhor sente falta disso hoje? Desse contato com as ruas? Sim. E no que isso te ajudou hoje? Eu acho que o crescimento pessoal foi muito grande. A gente passa a dar mais valor à vida, a gente passa a dar mais valor às pessoas, a gente passa a dar mais valor à amizade, porque em determinado momento a gente vê que de uma hora para outra isso acaba, né? Nós temos um contato muito próximo com uma realidade, né? Da vida e da morte. Então isso mexe com a gente no começo da carreira, faz com que a gente viva com parcimônia para o resto da vida. Diferente de alguns empresários que falam, vou trabalhar bastante para depois eu aproveitar. O policial é alguém que ele é induzido desde o começo, fala, vamos viver e aproveitar, né? Ou seja, ao despedir da minha família de manhã, quando a gente vai trabalhar, a gente realmente se despede para a família, porque a gente, em determinados momentos, muitos policiais que saíram não retornaram, né? Então isso é muito importante. Eu percebo que o senhor se emociona quando fala sobre isso, não é? Sem dúvida, porque não tem como não ficar, né? A vida da gente, ela passa muito rápido. E do policial, ele não tem certeza do que acontece daqui a 5, daqui a 10 minutos. O senhor já viu algum caso desse perto? Na sua família mesmo? Já vi muitos, na minha família como policial, não. Mas já vi muitos casos em que me chocaram bastante, né? Eu tive um fato na região central em que uma criança caiu do 9º andar de um prédio, né? E eu fui a primeira viatura a chegar, né? Só para ter uma ideia. Eu era muito jovem ainda, tinha uns 20 anos, 20 e poucos anos. E quando eu fui pegar a criança, eu percebi que os ossos estavam quebrados e ela ainda estava viva, né? Então, isso é um fato que me marcou muito. Eu lembro da cena até hoje, né? Então, tem muitas situações em que o policial vive e isso faz com que ele viva realmente com parcimônia. Por isso que até eu, como comandante, incentivo muitos policiais, né? Uso muito a expressão latina, né? Carpe diem, ou seja, viva intensamente o momento, né? No choque a gente até brinca lá, ó, se deu para comer, come, porque você não sabe a situação seguinte. E o policial vive assim. E com essa sequência de problemas e de casos como esse, atos, né, em que o policial tem que viver todos os dias, isso vai formando o caráter do policial ao longo da sua carreira? Sem dúvida. Nós temos aí, né, 100 mil homens e mulheres dedicados. São gente que faz acontecer. Ele sabe que ele vai ter problemas se ele enfrentar um criminoso, se por acaso ele acertar alguém com um tiro, mas se um cidadão na sua porta da sua casa tiver um problema e ligar o 90, pode ter certeza que vai aparecer, se for um roubo, vai aparecer 2, 3 viaturas. Por quê? Porque o policial, isso está no sangue, né? Ele quer fazer o bem, ele quer chegar rápido, ele quer salvar aquela vida, ele quer prender o infrator, né? O senhor conhece muitos que endureceram com essas situações todas? Alguns ficam um pouquinho mais insensíveis, né? Mas a gente tem um trabalho muito forte na parte social, psicológica, né? É necessário, então, nesses casos, um acompanhamento? Nós temos um programa chamado Programa de Acompanhamento ao Policial Militar, com vários psicólogos. Então, o próprio policial, se ele não estiver se sentindo bem, ele pode procurar. O comandante imediato, percebendo que o policial não está bem, ele pode mandar fazer. E o próprio imediato, pode ser o cabo, o sargento, ele percebe que alguém não está bem, ele encaminha para o serviço. É feita uma avaliação prévia. Se ele não tiver condições, ele é afastado da rua e já começa uma terapia, inclusive em sigilo. Não precisa que ninguém fique sabendo, apenas o seu comandante. É uma forma de diminuir um pouquinho esse problema de enfrentar diariamente problemas tão diversos. Quando o senhor olha para a sua tropa, o senhor sente esse orgulho? Sem dúvida. De ter chegado onde realmente o senhor gostaria? Sem dúvida nenhuma. Eu volto a falar, me considero um privilegiado por conduzir tanta gente boa, por estar fazendo essas pessoas cada vez fazerem mais pela sociedade de São Paulo, pelo povo de São Paulo. Isso me deixa realmente emocionado aí, né? Eu acho que eu sou um
um iluminado por ter conseguido chegar nessa posição e ter tanta gente dedicada sob o meu comando. Aproveitando também, eu quero saber para quem o Coronel Álvaro Camilo entrega o seu cartão de visita. Meu cartão de visita eu entrego para minha mulher, Silvana, porque não deve ter sido fácil a vida dela nesses mais de 30 anos que nós estamos juntos, aí viver ao lado de um policial que realmente se dedica à carreira. Tenta fazer o melhor, mas a gente sabe que em determinados momentos isso pode não ter acontecido. Então, a sua grande parceira na vida. Sem dúvida nenhuma, essa é a principal parceira. Calmo, voz pausada e extremamente educado. Apaixonado pela mulher e responsável pela Polícia Militar do Estado de São Paulo. Presidente do Conselho Nacional de Comandantes Gerais das Polícias Militares. Um homem que vive segurança pública durante todo momento. Recebemos hoje no nosso cartão de visita o comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Coronel Álvaro Camilo. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.